o que a gente tem que tentar separar, assim, o que é realmente informação ligada à campanha presidencial, o que é ataque e o que não é. Por exemplo, eu tenho a história do Mourão, né, do Hamilton Mourão, que criticou a proposta do Lula para regularizar a mídia. O general afirmou no Twitter que a liberdade de expressão é inviolável. Mourão considera a proposta do petista um ato criminoso. O ex-presidente falou sobre o tema por pelo menos 9 vezes desde que foi solto em novembro de 2019. Por que o Lula está batendo nessa tecla, Cris? O Lula é um tirano, né? Ele tem essa veia tirânica. Ele, como governante, falou inúmeras outras vezes. Ele tentou regular a mídia. Ele conseguiu elaborar um projeto, só não foi adiante porque a gritaria na época foi intensa. Na época, a imprensa toda também ia contra isso. Eu lembro do prêmio Comunique-se, citei isso no outro dia também, que é o maior prêmio do jornalismo atual. Todos, absolutamente todos os que venceram o prêmio nos anos em que Lula falava de regulação da mídia, subiam no palco para receber troféu, se posicionando, não agradecendo a quem estava ali, nem a audiência, nem nada disso, se posicionando contra a regulação da mídia. Agora fazem ouvidos moucos, né, como diriam nossos avós, fingem não estar ouvindo porque são pró-Lula. Mas isso é realmente um ato criminoso, isso vai contra a liberdade de expressão que está estabelecida na nossa Constituição. Veja, se o Brasil optar por um caminho tirânico, o nosso Congresso tira, né, faz uma PEC e tira. Aliás, eu acho que a liberdade de expressão teria que botar uma nova constituinte mesmo para poder tirar da Constituição. Mas, enfim, o nosso legislativo é que poderia fazer isso, uma regulação da mídia, se assim entendesse como um anseio da sociedade. E não o político, o candidato do plantão ou o político que está à frente do executivo no momento. E ele vem reiteradamente falando isso. Então, parece que ele está querendo sedimentar a ideia na cabeça dos brasileiros. Eu acho que o vice-presidente atual se faz bem em se posicionar e se posicionar de forma dura em relação a isso, contra esse posicionamento do ex-presidente, que, aliás, praticamente todos os pré-candidatos se posicionam também contra esse posicionamento cada vez que ele toca no assunto. Bom, eu queria até aproveitar, fazer uma provocação para você, Piper. Nós temos as pesquisas, né? Essas do Poder Data, enfim, que mostram o Lula na frente de Bolsonaro. Eu sou um cara que eu costumo perguntar para as pessoas, né? Para o garçom, para o taxista, o que eu ouço? A Cris fala em Lula como o tirano, aquele que quer caçar a voz da imprensa. Mas a gente observa que uma parcela desta população, eu vou pedir atenção rede que me acompanha agora, vamos acertar o relógio para toda a rede. A hora certa na PAN são 4h57. E aí, Piperno, eu quero saber o seguinte, o Lula é esse tirano ou o Lula é aquele que em 10 anos fez o pobre andar de avião, teve acesso à cultura, informação, acesso à universidade, fez o pobre comprar geladeira, fogão, deu oportunidade aos menos favorecidos? O Lula tirano, obviamente, é um discurso de ficção de quem é oposição ao Lula, e esse é um direito que todo mundo tem. Da mesma forma que eu também tenho um direito de achar uma aberração as seguidas ameaças, por exemplo, que o presidente Bolsonaro faz em relação à possibilidade de renovar ou não a concessão da TV Globo, que vence esse ano. Coisa que, aliás, nem cabe ao Poder Executivo. E isso é um assunto que vai ser resolvido pelo Legislativo. Agora, em relação ao general Mourão, aí tem a dó, né, William? O Mourão é aquele que em 2007, por exemplo, defendia intervenção militar, é aquele que adorava lá, enfim, o coronel Ustra. Ele não tem requisitos, ele não é realmente, eu diria, um legítimo representante da ala democrática da sociedade brasileira. Cris, o povão tem essa visão do Lula, o salvador, aquele que deu oportunidade para o povo? 30 segundos para você. Ele tem, especialmente quando o jornalismo se presta a esse papelão de ficar endeusando Lula, porque ele surfou numa onda de economia, de boa economia mundial, e não consegue abrir os olhos, deixar os olhos abertos para toda a roubalheira que ele implantou no Brasil depois. O Lula é tirano quando ele desrespeita o básico da Constituição, quando ele defende desrespeitar o básico da Constituição, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Isso é tirania. E aí, Piperno, salvador ou tirano? Eu diria para você que regulação da mídia é uma má ideia, que ele tem que explicar melhor o que significa, porque ele não detalhou isso até hoje. Em momento algum, ele falou em amordaçar a mídia e falou, por exemplo, em censura. Repito, o
regulação é uma ideia ruim, mas é necessário que antes ele explique o que isso de fato significa. Cris, a pesquisa que nós temos hoje, ela retrata a realidade do povo? 20 segundos. Olha, há muitas pesquisas no ar, né? Eu realmente não, eu olho para as pesquisas recentes com todos os erros que foram cometidos e não acredito que nesse momento a pesquisa seja um retrato fiel da realidade. Vamos esperar chegar mais perto da eleição para ver o que acontece. Piperno, 20 segundos. As pesquisas, elas retratam o momento, que também não significa que aquilo que elas têm apontado hoje vai se configurar como a realidade no dia 2 de outubro.